Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Indo direto ao tema do vídeo de hoje, você já se auto-observou, percebendo o quanto, por muitas vezes, você acaba construindo conhecimento a partir de um processo muito superficial e, ao incorporar essa superficialidade como uma espécie de totalidade, você acaba, por muitas vezes, pulando para conclusões absolutas sobre um determinado tema, sem perceber que as bases com as quais você está construindo esse conhecimento, elas são muito superficiais. Olha, através da autoobservação e também nos percebendo, né, através das relações, é possível perceber que nós humanos precisamos ter muita atenção, muita autoobservação para percebermos como esses mecanismos funcionam em nós, principalmente no que se refere ao processo do conhecer e também ao processo do autoconhecimento. A gente vai entrar nisso depois, talvez num outro vídeo. Mas, no processo do conhecimento, que claro está relacionado com o processo do autoconhecimento também, é muito comum a gente perceber que, por diversas vezes, a gente tem um contato inicial com determinado assunto, seja através de um vídeo curto, seja através de um texto, seja através de uma reportagem, seja através de um contato com um professor. E bom, depois que a gente tem esse primeiro contato, a gente naquele momento acaba pulando para algumas conclusões que são baseadas neste primeiro contato. E qual é o grande problema? Internamente, por muitas vezes, essas conclusões se tornam em circuitos fechados. E a gente, a partir desse fechamento, começa a achar que nós já sabemos tudo sobre aquele determinado assunto. Ou mesmo que a gente diga que a gente não acha que conhece tudo sobre aquele determinado assunto, quando nós vamos conversar com as outras pessoas, o nosso tom de voz, a nossa expressão, ela muitas vezes indica, tendencia que a gente é portador já do conhecimento total sobre aquele determinado assunto. E como que a gente pode perceber isso através da autoobservação? Percebendo o quanto a nossa fala é fechada. A nossa fala, ela indica um fechamento para o aprendizado com o outro. Em outras palavras, sem perceber, a gente transforma aquele determinado conhecimento em uma espécie de dogma, acreditando que nós já possuímos o conhecimento absoluto sobre aquele determinado tema. Dá para perceber porque nós, humanos, atualmente, estamos estabelecendo tantos conflitos nas relações, principalmente no que se refere à comunicação com o outro. Nós estamos tendo muitas dificuldades para nos comunicarmos e nos relacionarmos. E talvez este grau de convicção que nós estamos estabelecendo para alguns conhecimentos que foram construídos a partir de uma superficialidade absurda, possa nos indicar caminhos para a gente reabrir o nosso sistema de ideias e estabelecer pontes de aprendizado, ou pontes, melhor dizendo, de aprendizagem com o outro, com os outros, com a vida. Através da autoobservação, e eu faço esse convite a todos, parece ser muito importante a gente perceber esses mecanismos funcionando em nós. Esses mecanismos de superficialidade que são transformados em, muitas vezes, em uma suposta profundidade. Aquela máxima de quanto mais a gente investiga determinado assunto, determinado conhecimento,
mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco sobre aquele determinado assunto, ela parece ser muito coerente. Nós humanos somos seres complexos e nós compomos um ambiente natural que é complexo. E esse ambiente está inserido num planeta complexo, que está inserido num sistema solar complexo, que está inserido num universo e num cosmos complexo. A gente sabe muito pouco sobre determinados conhecimentos. A gente precisa, me parece, incorporar e perceber mais do que incorporar essa noção de que nós estamos aprendendo. Viver está relacionado com o aprender. Essa convicção que a gente está expressando através da fala, essa convicção absoluta, melhor dizendo, ela precisa ser observada. Quando eu fecho a minha fala, eu estou fechando a comunicação. Eu estou encerrando a possibilidade de troca. E dessa forma, eu acabo me agrupando somente com aquelas pessoas que também têm o mesmo nível de convicção absoluta que a minha, mas que concordam, né, claramente com o que eu penso. Caso contrário, a relação se torna impossível com o diferente, com o diverso ou com o plural. Olha, mesmo que racionalmente você já saiba disso, do que eu estou falando aqui hoje, eu convido você a se auto-observar para perceber as estruturas que estão por trás da construção dessas convicções absolutas. Se nós não formos capazes de nos auto-observar e percebermos as estruturas que estão por trás, dificilmente nós vamos mudar algo, mesmo às vezes a gente já conhecendo este assunto e já sabendo que ele é uma realidade. A modificação dessas condições, e indo específico ao tema desse vídeo, a modificação desse fechamento e dessa superficialidade que nós estamos construindo o conhecimento, ela parece só ser possível se nós observarmos em nós o que nos leva a ter essa postura. O que nos leva a pular para conclusões de maneira imediata e depois transformar essas conclusões em modelos de pensamento fechados. Este vídeo é um convite para todos nós fazermos essa autoobservação. A meu ver, sem ela, dificilmente modificaremos algo. Bom, é isso. Eu deixo aqui um abraço a todos, a todas e até breve.